Pronto. Jairo, então, boa noite. Aqui é boa noite, o horário que estamos gravando. Jairo foi um convidado que eu acompanho tem um tempo curto pelas redes sociais. Eu comecei a ver os conteúdos dele e achei que combinava bastante para a gente poder ter essa conversa hoje. Eu queria agradecer inicialmente a Jairo pela disponibilidade. É um momento para a gente conversar um pouco sobre psicanálise. E aí eu já queria começar pedindo para que você se apresentasse, para você contar um pouquinho para a gente quem que é Jairo. Boa noite, Nayara, querida. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes, todas as ouvintes que estão nos acompanhando. Para mim é um privilégio poder estar aqui, conhecer esse trabalho seu, né, de divulgação da psicanálise. É um trabalho muito bacana. E, assim, falar de mim é falar de um sujeito polifônico, né? Tá aqui meu chapeuzinho nordestino aqui do meu lado, os meus livros, tô com a camisa aqui do PUD, né? Que são os Psicanalistas Unidos pela Democracia, da qual eu faço parte, sou um dos fundadores. Eu sou um psicanalista da margem, né? Também sou mestre em educação, atualmente faço meu doutorado em educação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou escritor, membro da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro. Minha academia, inclusive, eu estou muito feliz, porque acabou de receber o convite da Academia Sueca para fazer parte das academias que indicam, né, os escritores que serão os prêmios Nobel. Então, estou muito feliz em relação a isso. Eu sou um sujeito produzido na margem, né? Então, um sujeito polifônico, como eu disse, né? E é a partir desse lugar, então, que eu começo a pensar a minha própria construção enquanto pesquisador, enquanto escritor, enquanto educador, enquanto psicanalista. Então, eu sou da Baixada Fluminense, eu sou filho e neto de retirantes nordestinos, eu sou um cearense que vem para o Rio de Janeiro aos 10 anos de idade, mas não venho para a praia de Copacabana, não venho para a Princesinha do Mar, ao contrário, eu vim para a Baixada Fluminense, território que na época que eu chego aqui era extremamente marcado pela violência, ainda hoje marcado pela violência, mas era um território que na época que eu chego em plena ditadura militar, né? Então era um território ainda demarcado por grupo de extermínios, uma série de coisas. A Baixada Fluminense foi um território utilizado pela ditadura durante muito tempo como lugar de tortura, inclusive, né? Então é desse lugar que eu começo a me perceber enquanto sujeito. Morei, inclusive, ao lado, Nayara, de um manicômio. Eu morei ao lado de um manicômio. E isso hoje vem retornando, né? A partir do momento que eu começo a fazer minhas pesquisas, sobretudo nas questões afro-referenciadas, eu começo a perceber que havia um histórico naquele manicômio. As únicas pessoas brancas no manicômio eram os médicos e os enfermeiros. Os outros, né, as outras, os loucos, eram todos pessoas negras, inclusive alguns eram líderes do movimento negro unificado, internado nesse espaço, né, pela própria ditadura militar. Então é nesse lugar que eu começo a pensar a minha existência. Isso sou eu. Bastante coisa. Fala um pouco mais de como que você conheceu a psicanálise, como é que foi o seu um certo início ali, né? Que talvez essa questão histórica sua, onde você viveu, talvez tenha influenciado alguma coisa. A psicanálise ela vai surgindo para mim como uma coisa inusitada. Em nenhum momento do meu percurso, da minha existência, ao contrário das crianças, né, que já dizem, quando eu crescer eu quero ser isso, quero ser aquilo, não havia essa expectativa para nós. Eu sou de periferia, eu venho de uma família de analfabetos. Meu pai Uhum, era motorista de ônibus, minha mãe dona de casa, meu avô feirante, né? A minha avó era feirante. Então eu venho dessa família de agricultores, de feirantes. Meu pai já rompe com essa lógica de ser feirante na família quando vai ser motorista de ônibus. Então já era um grande avanço no tempo dele, né? Eu não vou ser feirante, eu não vou ser lavrador, eu não vou capinar quintal, não, eu vou ser motorista de ônibus. Então ele já rompe, de uma certa forma, com a lógica familiar. Mas eu venho de uma família onde não havia muita expectativa, né, em relação a essas questões. Então, assim, pensar em tem até um livro do Conrado Caligares, Cartas de Jovem Terapeuta, que ele vai falando sobre a questão, né, do sujeito pensar o seu futuro, pensar a sua profissão.
né? Vocação profissional. Isso não existe para a margem, entende? Não existe vocação, né, na margem. Ninguém sonha em ser gari, ninguém sonha em ser pedreiro, ninguém, não, essas coisas são as coisas que vão dando para a gente fazer. Ninguém sonha, quando eu crescer, eu quero ser vendedor de empada. Não, não tem isso, entende? Então, são coisas que o sujeito vai dando o corre dele aqui, um corre dele ali e tal, e as coisas vão aparecendo. Mas aí tem os acidentes no percurso, né? Um desses acidentes é que cedo eu descubro as letras, muito cedo. Mamãe diz que eu aprendi a ler ainda em casa, antes, muito antes até de ir para a escola. E é nas leituras, né? Eu era um menino lendo livro de adultos. E coube a sorte de um dia eu topar com os livros do Rubem Alves. E Rubem Alves era um psicanalista, né? E o jeito do Rubem Alves escrever, aquele jeito gostoso do Rubem Alves escrever, falando de vida. Rubem Alves falava de café, de pão de queijo, de sopa, né? Ao mesmo tempo que ele trazia a filosofia, ao mesmo tempo que ele trazia a psicanálise, aquilo foi me capturando. E aí, aqui na periferia, surge uma banda de rock chamada Catedral, na década de 80. Eles começam em 87, 88. E daqui da periferia. E foi uma banda que eu acompanhei durante muito tempo, que era uma banda evangélica. Eu também sou de uma família evangélica, né? E aí, essa banda utilizava muitos conceitos da psicanálise nas suas letras. Claro que eu não sabia nada disso, né? Eu vim saber isso depois. Mas isso foi me moldando, foi me moldando. Então, eu vou me formar, por exemplo, quando eu penso numa graduação, eu não penso numa graduação porque eu precisava de uma profissão. Eu penso na graduação porque eu precisava melhorar o meu salário. Entendeu? Eu era um cara que trabalhava numa livraria, trabalhava no comércio, né? Você vê, até no comércio eu fui para a livraria, né? E ali o dono da livraria falou, cara, para eu poder colocar você como gerente, eu não posso colocar você como gerente se você não tem nem o ensino médio completo. Embora eu conhecia muito livro, eu lia muito livro. E aí eu vou fazer o ensino médio. Só que eu não tinha saco para fazer o ensino médio. Então o que é que eu fui fazer? Fiz o Enseja, aquele ensino médio que você termina em 3 meses, entendeu? E quando eu terminei, ele falou, cara, terminou o ensino médio em 3 meses. Eu falei, em 3 meses, tu não queria o diploma? Tá aqui o diploma. Fui lá, fiz o provão no Maracanã, que aqui era o Maracanã, e pum, terminei aquilo em 3 meses. Ele falou, então agora eu quero você com a graduação. E eu fiquei pensando, porra, qual a graduação que eu posso fazer mais rápido possível? E aí surgiu filosofia. Só que filosofia naquela época não era ainda reconhecida pelo MEC. Estava começando esse processo de reconhecimento do MEC. E quando eu fui fazer, o destino me deu uma pernada. Porque, olha só, eu fui fazer filosofia e acabei terminando fazendo teologia. Porque eu fui fazer filosofia no Mosteiro São Bento. Era uma vaga que eu consegui em Nova Iguaçu, com o pessoal da Igreja Católica. E aí foi uma desgraça, porque quando eu vou fazer a filosofia, que era teologia, né, eu vou topar justo com quem? Hélio Pellegrino, um psicanalista que dialogava com teologia da libertação. Descubro que o Rubem Alves também era teólogo da libertação. Conheço Paulo Freire, que anos depois eu vou conhecê-lo como educador, mas conheço como teólogo da libertação, e acabei me tornando um teólogo da libertação. A partir daí, conhecendo os psicanalistas, que hoje eu conheço, né? Hoje eu os conheço como os psicanalistas da Viena Vermelha. Depois a gente vai falar sobre o que é isso, a Viena Vermelha, que eram os psicanalistas exatamente de esquerda que trabalhavam com a questão da teologia da libertação, extremamente preocupados com as questões da justiça social, entre eles o Hélio Peregrino e o Rubem Alves. É assim que eu descubro a psicanálise. Eu entendi por que que você falou agora que foi um acidente. Eu fui tropeçando. Você foi tropeçando. Que coisa! E quando você foi encontrando isso, né, de psicanálise, você foi encontrando espaços que sempre foram abertos, porque você tinha aí, não sei desde quando que você começa a tá questionando um pouco mais isso de algo periférico, margem. Me É, conta um pouco. na verdade, quando eu começo esse movimento, eu ainda sou esse garoto que está, né? Eu ainda estou ali nos Engenheiros do Havaí, né? Era um garoto que, como eu, ainda estou ali ainda, nessa fase de, né? Como diz o Renato Russo, a gente pensava em mudar o mundo. Então, ela Uhum. estava naquela fase de pensar em mudar o mundo, ouvindo Cazuza, ouvindo Barões Vermelho, aquela coisa toda. Então, assim, ela estava muito encantada. Então, nesse encantamento da vida,
né? Eu sou um garoto de periferia. E eu tô lendo Rubem Alves. Mas olha só, Rubem Alves chega para mim pela livraria. Eu trabalhava no sebo, então era livro usado, entendeu? Eram os livros. Eu até falei essa semana com o filho do Hélio Pellegrino, que eu disse assim: olha, com o João Pellegrino, eu falei: olha, teu pai ia ficar muito feliz de saber que eu consegui, que eu comprei o primeiro livro dele, A Burrice do Demônio, quando ele lança em 80 e pouco. Eu achei o livro dele nas calçadas, na calçada, com um morador de rua vendendo o livro dele a R$ 5, ali perto do Arco da Lapa. E eu passo, o cara fala, eu falei, caraca, quanto é esse livro aqui? Aí ele, pô, me dá alguma coisa para almoçar. Eu falei, tá bom, tem R$ 5 aqui, ele serve. E eu fui, dei R$ 5. Isso já tem mais ou menos quase 20 anos. Entendeu? Que é quando eu li o primeiro livro do Hélio Pellegrino. Tenho esse livro até hoje, A Burrice do Demônio. Tá aqui do meu ladinho aqui, ó. Eu nem sabia que você ia fazer essas perguntas, mas eu estou retornando às minhas leituras de Hélio Pellegrino. Tá aqui, ó, Hélio Pellegrino, o livro é esse que eu estou falando, é esse aqui, né? E agora, esse livro, que foi lançado em 1980 e alguma coisa, acaba de ser relançado pelo filho do Hélio Pellegrino, né? Que é esse aqui. Então, A Burrice do Demônio. Eu falei, olha, obrigado por você me mandar o livro novo. Eu tenho um antigo do teu pai, todo marcadinho e tal. Porque Legal. é isso. Então, aquela época, essas coisas não estavam ainda contagiadas. Eu sou um garoto de periferia. E aí, para eu poder fazer a formação, né, eu tinha meus 20 e poucos anos de idade. Eu já estou na psicanálise, já vou para minha terceira década já. Então, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Hoje eu sou um homem de 48 anos de idade, né? Então, vou fazer 49 agora em agosto. Então, assim, quando eu fui fazer tudo isso, eu me deslocava daqui de Nova Iguaçu por os únicos lugares que havia psicanálise. Então, onde tinha psicanálise? Copacabana, né? Ipanema, Leblon. Naquela época não se falava de Recreio e Barra. Hoje psicanálise, Recreio e Barra. Naquela época não, era Copacabana, Ipanema, Recreio, Leblon, Botafogo, ou seja, Zona Sul. E aí então era muito assim, ideológico para mim, Nayara, sair de Nova Iguaçu e ir para Copacabana, sabe? E chegar em Copacabana, num lugar onde tinha os psicanalistas, né? A sua maioria só atravessava a calçada, moravam ali, falando de uma cultura que eles vivenciavam. E eu não vivenciava aquilo, eu vivenciava pelos livros. Então eu estava falando com gente que conviveu com Hélio Pellegrino. Felizmente, Hélio morreu muito cedo, morreu em 80 e pouco. Então eu estava convivendo com gente que conviveu, que viveu ao lado do Hélio Pellegrino. Eu estava falando com gente que frequentava a casa do Milton Santos, um geógrafo negro extremamente importante na história do Brasil, né? Então eu estava falando com gente que lidou que andava com as pessoas que eu admirava. Só que eu admirava de um lugar de leitor. E eles não, eles viveram essas coisas todas. Eu estava ali numa ideologia, sabe? Pagando os meus rins para fazer uma formação psicanalítica. Muitas vezes hoje eu reconheço isso, eu poderia ter dado uma qualidade de vida melhor para os meus próprios filhos, com a metade daquilo que eu gastei para que eu me tornasse psicanalista, sabe? Então, aquilo que para muita gente não era um custo, era só mais uma coisa, para mim não, para mim era um custo, para mim aquilo era muito custoso, né? E falando com gente ali que tinha feito análise com Lacan. Eu me lembro de um analista, de um amigo meu, que fazia análise em São Paulo, sabe? O cara morava aqui no Rio, mas ele fazia análise com a galera em São Paulo, porque ele fazia análise com a galera que fez análise com Lacan. Eu sou de uma época em que a comunidade psicanalítica se dividia em dois grupos. Os que faziam análise, os que fizeram análise com Lacan e os que faziam análise com aqueles que fizeram análise com Lacan. Entendeu? Então eu sou dessa época. Fora a galera que fez análise com o próprio Winnicott, como a Virginia Bicudo, né? Gente que fez análise com Bion, gente que fez análise com Melanie Klein. Então, assim, tu olhava, eu fiz análise com uma analisante, que ela fez análise com Melanie Klein. Paguei uma fortuna para isso. Eu me arrependo dessas coisas todas, mas eu estava ainda agarrado na ideologia, né? Talvez, quem sabe, se eu seguir a cartilha, se eu estudar pra caramba, quem sabe um dia eu não chega nos 30K. Eu tava nessa ideologia ainda, entendeu? Adorei. Mais ou menos. Então, assim, para chegar onde eu cheguei hoje, é o que canta, né? A Elza Soares diz, e para chegar onde eu cheguei, como eu andei? Andei pra caramba, então eu não minto para você. Eu vivi uma fase de encantamento, até chegar à fase do desencantamento.
E qual é a fase do desencantamento? É quando você anda tanto com o teu ídolo até descobrir que o teu ídolo, sabe, morreu de overdose, como diz o Cazuza. Meus heróis morreram de overdose. E aí é quando começa a fase de desencantamento. E a fase começa quando eu começo, então, a acessar espaços de pesquisa. Então, eu vou para a Universidade Federal, eu vou para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com 40 anos de idade. Olha só, eu comecei a psicanálise aos 20. Aos 40 anos de idade, 20 anos depois, 20 anos vivendo nessa ilusão, né? É que eu começo a ter a percepção, pela primeira vez na minha vida, que tinha alguma coisa errada. E qual era essa alguma coisa errada? Que a vida inteira eu frequentei espaços brancos e burgueses e elitizados. E com um desejo inconsciente de que talvez em algum momento eu me tornasse branco, burguês e elitizado. Entendeu? E aí, né, quando você descobre isso, como é que eu descubro isso? A partir de Zildjian Nogueira, a partir de Neuza Santos Souza, a partir de uma literatura que até então não chegava para mim, eu não conhecia. Eu vim conhecer essa literatura, né, essa literatura maldita, que eu digo isso, porque esfrega a realidade na nossa cara, de que eu era um homem preto, periférico, nordestino. E que, por mais que eu transitasse dentro desses espaços, eu nunca ia alcançar, sabe, esse ideal de brancura. Foi a partir daí que a ficha caiu, né? No primeiro momento que a ficha cai, você quer tomar uma cachaça, escutar aquele sertanejo, com aquele modão de arrastar o chifre no asfalto, tu chora como todo para descobrir, 20 anos da minha vida, meu Deus, 20 anos nesse relacionamento, Aham. né? Para depois você ouvir a tonelista dizer, e agora, o que você vai fazer com isso? Hum, E a partir daí, então, eu comecei, bom, o que eu vou fazer com isso é pensar a psicanálise a partir do meu território. Então eu perfeito. começo a pensar a psicanálise a partir da literatura afro-referenciada. E aí eu vou conhecer Lélia Gonzalez, aí eu vou conhecer Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, Neuza Santos Souza, Isildia Nogueira, Inácio Paim, Milton Santos, e aí vou. E aí, né? Então, assim, em nenhum momento, da mesma forma como eu nunca desejei ser psicanalista, isso foi um acidente, da mesma forma eu nunca pensei que hoje eu pudesse falar de uma psicanálise periférica, de uma psicanálise marginal. Isso também foi um acidente. E o acidente foi eu ter nascido nesse lugar. É sobre isso. Sim. E você Parei e, de arrastar o chifre no asfalto. e você acha que nesses espaços brancos extremamente elitizados, as portas elas eram abertas iguais de quando você estava ali, né, estudando, enfim. Eu venho escrevendo sobre isso, sabe, Nayara? Hoje existe uma coisa chamada a questão da equidade. É uma palavra que tem sido muito utilizada, né? Equidade, 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 equidade. Você vê isso tudo que é lugar. Só que a gente tem que lidar agora com a realidade daquilo que vai dizer o Foucault, que os instrumentos de opressão se sofisticam. Então, pensar que os instrumentos de opressão hoje são iguais no século XIX, no século XX, é uma ilusão. Os instrumentos de opressão se sofisticam muito mais rápido do que o que a gente pensa. Então, quando a gente lança a palavra equidade, pode ter certeza, se você lançar isso na segunda, na terça-feira, o capitalismo já se adequou a essa realidade e já o sequestrou. Então, eu venho escrevendo sobre isso, como o neoliberalismo sequestra conceitos, né, que foram criados para nos empoderar, sequestra isso para manter a opressão. Então, no primeiro momento, a ideia que se tem é que quando você vê dentro de um espaço de psicanálise que tem lá uma pessoa negra, que tem lá um indígena, que tem lá uma mulher, né? E você diz assim, vencemos. Não, não vencemos. Porque eles nos querem como vitrine e não como sujeitos de produção de saber. Entende? Você já foi professora universitária, né? Você já esteve na universidade. Quais são os autores que a gente cita na universidade? Ainda são autores europeus, homens, cis e brancos. Entende? A gente estava conversando aqui no intervalo que eu falei com você, olha, a minha escola tem feito um movimento de, esse ano, a gente só ter professoras mulheres na nossa escola. Por quê? Porque a psicanálise, historicamente, ela é majoritariamente composta por mulheres. Mas quando a gente vai citar os autores, ninguém cita Sabina Spirey para falar de pulsão de morte. A gente cita o Freud. Entendeu? Ninguém vai citar Melanie Klein para falar sobre as posições depressivas e paranoicas. A gente vai citar Lacan e as estruturas. Ninguém vai citar
a Karen Horney para falar do embate que ela faz em relação à questão fálica, quando ela traz a vagina para o centro. Entende? Quando ela traz o contraponto, a gente não cita essas autoras. A gente não cita a Virginia Bicudo como a primeira psicanalista brasileira. A gente não cita a Virginia Bicudo. Até na luta antimanicomial é uma loucura, porque o pessoal vai citar o italiano Basaglia, mas ninguém cita o Juliano Moreira, um psiquiatra negro, baiano, que inicia o movimento é, é, de uma luta antimanicomial muito antes do Basaglia, muito antes do italiano, muito antes do europeu. Aliás, é por causa do Juliano Moreira que a gente vai ter o Lima Barreto, um dos livros mais potentes do Lima Barreto, seu Diário Íntimo e o Cemitério dos Vivos. Ele escreve no manicômio aqui em Campo Grande, bem pertinho de onde eu moro, inclusive lugar onde atuei durante muito tempo, por causa do Juliano Moreira, que dá para ele, dentro desse manicômio, rascunhos de papel e uma caneta, e diz: escreve. E ele começa a escrever o seu último romance, que é Cemitério dos Vivos, e o seu diário, que é o Diário Íntimo. Então, assim, ninguém fala sobre isso dentro da psicanálise. Entendeu? Você não vê sobre isso dentro da psicanálise. Então, assim, é ainda a psicanálise um instrumento extremamente burguês. É ainda a psicanálise um lugar muito elitizado. E eu te mostro isso de forma geográfica, como vai dizer Milton Santos, a questão geográfica é muito importante, né? Onde estão, geograficamente, as maiores escolas de psicanálise do Brasil? Todas elas em bairros riquíssimos. Todas elas. Me dê um estado e eu te digo onde está a psicanálise desse estado. E é um bairro nobre. Entendeu? Porque é a psicanálise dentro desse lugar. Né? Em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, em Minas Gerais, em qualquer lugar que você disser, a psicanálise vai estar iniciada, centrada num bairro nobre. Então, essa característica da psicanálise é uma característica em que ela diz assim: vamos colocar as mulheres, mas elas não serão produtoras de saber, serão os homens que serão citados. Vamos colocar o corpo negro, mas desde que ele fique calado e desde que ele fique obediente, desde que ele agradeça: ai, muito obrigado por vocês terem me dado uma vaga, muito obrigado por isso e tal, tal. Porque eu trabalho nessa questão de políticas de cota, né? A gente chama de políticas afirmativas. As políticas afirmativas não é um lugar onde o negro entra e fica agradecendo aqui dali com uma culpa cristã, carregando uma culpa cristã, sabe? Ai, obrigado por ter me dado esse espaço. Porque não é uma coisa dada, é uma conquista do próprio povo negro. Então ninguém me deu nada. Ontem eu estava numa sala de aula e alguém disse assim: não, porque o governo deu terra para o movimento sem terra. Eu falei: não, o governo não deu terra para ninguém. O movimento sem terra é um movimento que reivindica terras que não estão sendo produtivas. Então o governo não dá, o governo reconhece que aquela terra merece estar sendo produtiva. Então é um movimento diferente. Ninguém dá nada para ninguém. É conquista. Entendeu? Então, a equidade sendo sequestrada pelo neoliberalismo é que vai criar essa coisa de meritocracia. Então, ó, o preto está aqui porque ele lutou para isso. É o preto que fala alemão, é o preto que fala francês, entende? É o preto que, tão educado, que você olha para ele e diz assim: nossa, eu nem sabia que você era preto. Entendeu? Porque é esse o preto que os psicanalistas querem. O da gravatinha de borboleta, o que fala francês bonito, o que fala alemão fluente, educado, no tom de voz. Aí chega Jairo falando palavrão, chega Jairo falando gíria, chega Jairo igual favelado, falando alto, de cabeça erguida. Não cita Lacan, eu vou citar Jonga. Não cita Freud, eu vou citar Guimarães Rosa. Esse preto é o preto que vai dar problema, como diz Lélia Gonzalez. Entende? E esse preto eles não querem. Eles não nos querem, Nayara, como produtores de saber. Eles nos querem como corpos de instrumentalização. Eles nos querem como clientes, como analisantes, e não como produtores de saber. Aí não. Essa é a minha luta hoje. É uma luta árdua, né, Jairo? É uma coisa. Muita, Honra! Você sabe muita. que eu transmito o ensino de Lacan de um jeito bem, às vezes, didático demais. Talvez alguns eles não iam gostar disso.
é uma coisa que é possível acessar e eu sou muito desse time palavrão. E aí é uma coisa que a gente encontra muito mesmo, né? Esse psicanalista engravatado, culto, que ele fala baixo, ele tem todo um certo cenário pronto, aquela iluminação. E aí, Lacanês, isso, lacanês, que nem a pessoa que está transmitindo o lacanês entendeu. nem o Lacan entenderia, Nayara, Entendeu? nem o Lacan entenderia. Lacan deve olhar e falar assim, mas que porra é essa? Entendeu? Porque não entende. Isso, exato. E aí fica aquela coisa fetichizada, né? E aí é onde cabe a gente pensar se essa coisa francesa a gente consegue usar ela aqui. O que que você acha? Eu acho sensacional isso que você traz, né? Por exemplo, eu sou um psicanalista que o meu primeiro contato é Freud, como eu disse para você, né? Aliás, o meu contato com Freud se dá com o Renato Mezan. Como eu disse, eu sou um homem dos livros. Tá aqui, ó. É outro livrinho que eu encontro, eu era adolescente, quando encontro esse livrinho lá nos Arcos da Lapa, o cara vendendo no chão. Se não me engano, tá até o valorzinho aqui ainda. O cara vendendo no chão. Que é quem? Que é o Renato Mezan, escrevendo sobre Freud. Eu tive com o Renato Menzan há pouco tempo, levei o livro para ele autografar para mim. Eu falei, Renato, eu comprei esse livro em 1991. Olha quanto tempo tem. Que legal. Eu falei, com o Renato Menzan. Então, assim, minhas primeiras leituras em psicanálise eram extremamente freudianas, né? Eu fiz parte da Sociedade Freudiana do Rio de Janeiro. Então, era muito Freud. Os professores, os transmissores, eram muito severos, né? A minha analista era uma judia, então muito severa. A gente dizia que em cima do Talmud, ela colocava Freud. Então, primeiro Freud, depois o Talmud. Era muito severo. E nos obrigava a ler Freud. Então, eu amava o Freud. Eu sempre amei o Freud. Depois eu tive uma experiência com o Winnicott. Tive uma experiência com o Winnicott, as leituras em Winnicott e tal. Mas eu sou extremamente apaixonado por Lacan. Eu acho que Lacan é o único cara que entendeu Freud e que leu Freud e entendeu. Eu sou muito apaixonado por Lacan. E apaixonado por uma coisa óbvia. Lacan consegue entrar na, na contemporaneidade. Lacan é século XXI. Então, o Freud, os outros todos, Melanie Klein, o Winnicott, século XX. Lacan é século XXI. Lacan está falando de real. Lacan está falando de racismo. Lacan está falando de coisas que nenhum dos outros psicanalistas falaram. Entende? Lacan está falando sobre a possibilidade da loucura, na verdade, ser uma forma do sujeito se curar contra uma sociedade que enlouquece. Por isso ele escreveu: ninguém fica louco porque quer. Então, para Isso, Lacan, exato. loucura, ele vai criar uma clínica que é a clínica da psicose. Entende? Uhum. Que não tem nenhum deles. E depois vai criar a clínica do real, que ele nem atendeu. Mas ele cria, para nós. Olha que coisa sensacional. Só que tem uma coisa em Lacan que ele odiava, e ele deixa isso escrito o tempo todo. Lacan odiava ter que repetir as mesmas coisas para os analistas. Então ele dizia: vocês têm ouvido burgueses. Ele fala isso lá no livro Estou Falando com as Paredes. Vocês têm ouvido burgueses. Eu falo a vocês: o que é o ouvido burguês? É aquele ouvido que está modelado para não ouvir de outra maneira que não seja a maneira ocidentalocêntrica, europeizada, entendeu? O cara vai para a China, Nayara. O cara vai para a China. Lacan vai para a China. Porque ele quer ampliar a escuta dele. Então ele está dando modelo para gente. Quando ele retorna a Freud, Lacan me deu o mapa, sabe? Quando eu comecei a pensar em psicanálise periférica, eu começo a partir de um mapa que o Lacan deu. Eu costumo dizer que ele deu o papo, né? O papo deu o bizu para gente. Quando ele assim, vou retornar a Freud. Mas ele não retorna a Freud de qualquer maneira. Ele retorna a Freud com Karl Marx debaixo do braço, com Hegel, com Kierkegaard, entende? Com a nata da filosofia alemã. Ele retorna para ler Freud, mas lê Freud a partir de Heidegger, lê Freud a partir de Saussure, lê Freud a partir. Então ele relê, ele coloca o Freud no seu tempo. Então eu entendi, olha, se o Lacan consegue ler o Freud, colocar o Freud, tirar o século XX do Freud e trazer para o seu tempo, por que eu não faço isso também? Se ele faz isso com a nata da filosofia alemã, o rigor da filosofia alemã, então eu quero fazer isso com o rigor da produção epistêmica brasileira.
Então eu comecei a ler Lacan e comecei a ler Freud a partir de Guimarães Rosa, a partir da literatura brasileira, sobretudo a literatura do sertão, Graciliano Ramos com Vidas Secas, João Cabral de Melo e Neto com Morte e Vida Severina, Guimarães Rosa, Tortarado do Itamar Vieira, Conceição Evaristo com Escrevivência, Sueli Carneiro. Então eu comecei a reler o Freud a partir desses lugares, sabe? A partir do Fanon, a partir de Lélia Gonzalez, de tudo isso. Então, assim, dá para a gente aproveitar os autores europeus? Dá, porque não é sobre jogar eles fora, é sobre não copiar e colar, entende? Eu entendi tanto com Freud quanto Lacan que a psicanálise não é uma terapêutica. Ela não é igual à psicologia, que você faz uma graduação de 5 anos e recebe o diploma e a carteirinha agora é psicólogo. E nem é medicina, que você faz lá os seus anos, faz a residência, pega a carteirinha, pega o seu CRM e você é médico. Não. A psicanálise ela é artesanal, significa dizer que você tem que ter um percurso. E esse percurso é, sobretudo, também um percurso intelectual. Não se faz o psicanalista sem que haja leitura, e leitura profunda. Leitura da filosofia, leitura da história das religiões, leitura da antropologia, leitura da sociologia, leitura dos conceitos que formulam a cultura. O psicanalista é, de fato, também um intelectual. Ele é um hermeneuta. Ele é um fabricante de palavras, como vai dizer o Lacan. Como é que você fabrica palavras se o teu simbólico tá paupérrimo? Entende? Então ele é desse lugar. Então, assim, o grande problema do Lacan não é Lacan, são aqueles que querem pegar o Lacan e fazer do Lacan semblante. E aí, olha o Lacan dizendo: eu não sou lacaniano, eu sou freudiano. Mas eu coloquei Lacan nisso que eu produzo. Aí ele fala: eu espero que vocês coloquem vocês nessa psicanálise que vocês produzem. Ou seja, a última coisa que o Lacan queria é que nós fôssemos lacanianos. A última coisa que ele queria. Entende? Ele quer que eu olhe para Nayara e veja uma psicanálise que Nayara tem. Uma psicanálise que o Jairo tem, uma psicanálise que a Dona Maria tem. A psicanálise... Então é isso que o Lacan está dizendo. Coloca a sua marca. O que é colocar a sua marca? É traga a sua historicidade, traga a sua singularidade, traga a sua cultura para esse lugar. O que tem a ver, Nayara? Pelo amor das deusas. O que a gente tem que estar lendo? A porra do James Joyce? Cara, a galera tá aí gozando. Ai, vamos fazer o clube dos leitores de James Joyce, vamos ler Ulisses. James Joyce é um cacete. Eu não sou francês, pô. Eu falo isso o tempo todo. Lacan leu James Joyce porque ele não conheceu Guimarães Rosa. Se ele conhecesse Guimarães Rosa, ele teria lido James Joyce, pô. Então, é essa a questão, sabe? Traga a tua construção, a tua vivência, sabe? A riqueza que tem a culturalidade brasileira para fazer isso. Eu tenho pensado psicanálise brasileira como quem pensa Caatinga. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu penso a psicanálise brasileira como quem pensa Caatinga. Caatinga só quem tem é o Brasil. Só quem tem é o sertão. Nenhum Uhum. país do mundo tem Caatinga. Isso é a psicanálise brasileira. Essa é a psicanálise que eu quero. Você sabe que tem um risco nisso, né? De que cada um coloque algo seu e, e vai fazer alguma coisa com a tua clínica. Porque a gente vai encontrando alguns espaços, você deve ter encontrado também, de analistas se servirem desse lugar em uma espécie de poder e querer moldar aquele analisando, jovem analista, a um tipo de analista. E aí, quando você faz alguma coisa, quando você fala alguma coisa, quando percebe, existe uma certa cola. E tá todo mundo estilo boiada, todo mundo sendo aquele analista que faz semblante e que acha que é samambaia, que não dá um mísero sorrisinho, que tem um monte de regras para que ele possa ser, a partir delas, nomeado como analista. O que você acha? Eu acho sensacional isso que você está trazendo. Me lembrei agora da minha amiga Sara Wagner, que acabou de tomar posse da cadeira 13 da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, e a cadeira é Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues tem uma fala sensacional que ele diz assim: perdoa-me por me traíres. Eu acho sensacional. Perdoa-me por me traíres.
Entende? O que que é isso? Primeiro, eu sou freiriano. Não existe vida sem risco. Isso é Paulo Freire. Paulo Freire fala assim: é preciso abraçar o risco. Não existe vida sem risco. O risco é a coisa que está dada, o que está garantida. A única coisa que está garantida é o risco. Esse é o primeiro ponto. Eu sou freiriano. Mas entendo o que você fala, porque tem isso que eu disse agora. Lacan odiaria olhar aqui para o Brasil, ver essa porra de analistas, que até a porra da gravatinha borboleta, o charuto faz igual. Lacan olharia para isso e dizer: mas que merda é essa? Copia e cola. Isso é fazer semblante. Isso é Uhum, fazer semblante. E aí você, enquanto falava, me lembrou de um texto, já é um texto antigo já, que foi escrito por um psicanalista lacaniano que eu gosto muito, que é o Ricardo Goldenberg. Gosto muito de Ricardo Goldenberg. E tem um texto dele que eu queria que vocês aí, os nossos ouvintes, depois dessem um Google e procurassem, que é cada um tem um analista que merece. E eu adoro esse texto dele. Cada um tem um analista que merece. O que significa dizer que tem gente que é tão medíocre que na hora que vai procurar um analista, vai procurar um analista medíocre. Da mesma forma que o perverso vai procurar um analista perverso. Da mesma forma, né, que um canalha vai procurar um analista canalha. E olha que a gente está cheio de gente uhum. assim dentro do campo da psicanálise. Aham. Muita coisa assim. E aí o Ricardo diz assim: e qual o problema disso? O problema disso é o vampirismo. Quando um vampiro morde o pescoço de alguém, o que que acontece com essa pessoa? Também se torna vampiro. Uhum. E aí ele vai dizendo, na clínica de um canalha, a clínica de um analista medíocre é uma clínica vampiresca. Porque nenhuma análise é para que saia alguém parecida comigo. Se você faz análise comigo e se torna uma jairete, você não fez análise. Você foi mordido Gente. pelo vampiro. Entendeu? O Lindenberg está dizendo. Não, o risco da análise é que eu não sei o que vai sair. Agora, o que não pode sair é alguém à minha imagem e semelhança. Isso. Esse é o problema da análise, sabe? O que não pode é, quando Lacan diz que cada um coloque alguma coisa sua na psicanálise, o que ele está dizendo é coloque a sua singularidade na psicanálise, ou seja, não se torne o seu analista. É isso que ele Uhum. está dizendo. Não se torne o seu analista. Porque não é. Sabe aquelas igrejas, Nayara, em que os pastores, todos eles falam exatamente iguais? Sim. Pois é, é isso. Uhum. Você nem Você falar o nome sabe, da igreja, porque a gente não tem advogado para estar pagando os processos, né? é, Mas é mais ou menos isso. Falam iguais, gesticulam iguais, tudo igual, por quê? É vampiresco. uhum. Deus me livre de uma clínica vampiresca. E você sabe que tem espaços de estudo que também segue esse mesmo modelo, né? Recentemente eu entrei em contato com um espaço X aí, e como você bem disse, não vamos gastar com advogado essas horas. E Ah, eu não aí, aguento mais processo, não. Eu já tenho alguns aqui já, ó. Eu não meu aprendo. Quando Deus, olho, já sei o nome no Instagram, eu falo, ai, meu Deus, lá vem mais um processo. ó, eu tenho três processos. Mãe só, Ah, então você está no mesmo clube que eu. chega de conversar com advogado. Chega. O advogado fala comigo, para de arrumar essas tretas, Para de Jairo. arrumar confusão. A minha amiga Sara diz assim, ó, tem um processo correndo ali, calma aí, eu vou pegar. É meu. É teu. E eu entrei em contato com o espaço recentemente primeiro queriam saber sobre o meu percurso. E até um ponto ok. E aí eu respondi muito brevemente, assim, né? Não ia ficar sendo longa ali. E não foi o suficiente, tá? Eles queriam detalhes do meu percurso. E eu já comecei a ficar um pouco sem paciência. E aí depois eles quiseram saber nomes de com quem eu andei, para ver se eu poderia participar daquele espaço de estudo. E eu fiquei tipo assim, tchau, eu não quero mais. E aí depois a pessoa mandou um áudio explicando que para entrar neste estudo, ela queria entender por que que eu queria estudar aquilo. E que as pessoas que estão com ela já tem essas pessoas durante muitos anos. Eu fiquei, entendi, né? Então você não vai colocar alguém ali
que não é cobra criada. Ela não quer aceitar o risco. Isso, exato, Não quer aceitar o risco. Ela quer exato. a domesticação da coisa. Tu sabe que você tocou num assunto muito interessante. Como eu te disse alguns anos atrás, né? Eu sou de uma época em que até o modelo do consultório era pensado nas formações psicanalíticas. Então, eu sou de uma época que na formação psicanalítica se dizia você tem que ter o divã X, você não pode ter nada personalizado no teu consultório, nenhuma foto, nenhum livro, nada que diga para o teu analisante que você torce pelo time tal, que você é de direita ou de esquerda, posição política, posição Isso. religiosa. Enfim, você é a porra do abajur. Olha lá, você é um É. abajur. Então, pobre no teu escritório. E eu me lembro de uma situação que eu ouvi de uma pessoa que ela disse assim: eu entrei uma vez no elevador de um prédio para ir para o meu analisante, para o meu analista, e o meu analista entrou na mesma hora comigo no elevador. E a pessoa diz assim, né? É essa pessoa que agora é minha analisanda. Ela diz assim, Jair, eu vou dizer por que ela disse isso. Eu entrei no elevador, a sala dele ficava acho que no quarto ou quinto andar, e ele entra e não fala com ela, não dá bom dia, não dá boa tarde, não fala nada. Sobe o elevador junto, aqueles andares todos, ele chega no corredor lá dele, ele entra na sala, ela fica lá de fora, só então ele abre a porta, depois de alguns minutos, vira para ela e diz, bom dia, pode entrar. Meu Deus! Entende? E aí, quando ela chega no meu consultório, que eu atendi em Campo Grande, ela vem em Campo Grande, quando chega no meu consultório, eu tenho um consultório. Eu nem sei se eu posso mostrar, né? Hoje eu não estou mais no meu consultório, mas logo na entrada do consultório eu tinha uma plaquinha que eu gostava daquelas frases de efeito, né? Aquelas frases de autoajuda. Eu sempre gostei muito dessas frases de autoajuda. E eu tinha uma aqui, frase de autoajuda, que ficava logo na entrada logo na entrada, assim, do meu consultório, ficava essa frase de autoajuda que eu Eu adorava. uso muito. Adorava, né? Eu me lembro até que ela falou assim: Meu Deus, você não tem medo das pessoas falarem alguma coisa? Eu falei, então, já está respondido aí. Foda-se. Entendeu? Tem Também. livros pra caramba, e um dos livros, inclusive, que eu tinha em destaque era o Manifesto Comunista do Karl Marx. Estava lá, em destaque, o Manifesto Comunista do Karl Marx. Na época, eu pintava minhas unhas de preto, eu estava de barba cavanhaque, estava com barba cavanhaque lilás, que minha filha cismou de experimentar uma cor de tinta. Enfim, eu era tudo o que não se espera de um jornalista. Uhum, Entendeu? Eu tenho mania de ficar de meias. Eu odeio tênis, calçado, sapato, essas coisas. Eu odeio. Minhas filhas sempre me davam uma meia muito desinvocada. Então, né, eu me lembro na época eu estava até com a meia do Star Wars, Darth Vader. Star Wars estava em auge, minha filha me deu a meia do Darth Vader. Então eu chegava, deixava meu sapatinho no canto, ficava de meia dentro do meu consultório, que eu tenho mania de tapete para tudo que é lado, coisa de crochê, espada de São Jorge plantada no meu consultório. Uma uhum. loucura o consultório. E ela chegou e falou assim: Meu Deus, mas você nem parece um psicanalista. Eu Ó, achei aquilo sensacional, sabe? Eu falei, uhum. pô, acho que eu cheguei no meu auge. É um Quando ela elogio, né, Jairo? olhar para parede, você quer o quê? Você quer um café? Você quer um chá? Porque eu tinha aquela máquina de café que tinha fazer tudo aquela porra, né? Falei, você quer um café? Você quer um chá? O que é que você quer? Ela, meu Deus. E ela foi ali se assustando. E quando ela sentou, ela disse assim, olha, eu nunca vivi isso. Eu fui 10 anos analisante de uma pessoa e ela contou essa situação. Mas assim, ela nunca estendeu a mão para mim, nunca tomei café, nunca fez nada. E eu chego aqui, você faz tudo isso. Isso é o quê? Isso é psicanálise? Peraí, isso é psicanálise. Uhum. Entendeu? Você Então, sabe que é você isso. falando, é muito bom isso que você está colocando, porque Inclusive, agora eu vou tomar um vinho. bora. Eu dou supervisão clínica e eu recebo muitos colegas que ocupam um lugar extremamente distante dos seus pacientes, e isso não é dizer que você não vai levar em conta a ética, que você não vai fazer alguma condução ética. Isso não é dizer que se você sorrir, que se você deixar a coisa um pouco mais descontraída, que você está deixando de ser analista. Então, esse tipinho assim de elevador silencioso é o tipo que encerra a sessão em 15 minutos. Eu E tenho ele, medo, amiga. e Eu ele tenho medo. chama isso de corte lacaniano. Eu tenho medo, né? Eu, por exemplo, atendo na periferia. Então eu falo para as pessoas, tomem muito cuidado com o corte lacaniano, porque Uhum, o corte lacaniano
É um corte no ego. Se for um corte no id, o sujeito se mata. Então, toma cuidado com o É corte. Precisa perigoso. entender. Eu atendo na periferia, então quase sempre eu não posso fazer corte aqui. Uhum. Entende? Porque, inclusive, Nayara, tem uma diferença muito grande dos meus analisantes hoje para os analisantes que eu tinha lá atrás. E eu estava conversando, inclusive, com uma amiga minha, que é analista também há tanto tempo quanto eu estava dizendo, amiga, eu tenho sentido falta, não é saudade, é falta, tenho sentido falta de algo que na minha clínica não está vindo mais. Não está vindo mais os sofrimentos subjetivos. Nos últimos 6 anos, sobretudo do governo Bolsonaro para cá, eu não tenho mais recebido pessoas com sofrimentos subjetivos. Eu só tenho recebido pessoas de sofrimentos estruturais. Mas porque eu comecei a atuar especificamente na periferia. Então eu não recebo gente aqui que está em dúvida, que está em luto porque quebrou a taça que ganhou de presente do avô. Sabe? Eu não recebo mais de gente que está aqui numa certa melancolia porque perdeu aquele relógio que pertenceu ao pai. Não, eu recebo gente que está em extremo sofrimento pelo racismo, pela fome, por uma série de coisas que são estruturais. Como eu vou aplicar o mesmo manejo clínico para essas pessoas? Não dá. Isso começou a me inquietar em relação a que tipo de teoria que eu tinha e que tipo de pacientes que eu estou recebendo. Eu tive que Uhum. repensar a teoria. E a partir daí, então, comecei a escrever aquilo que a gente chama hoje de uma epistemologia periférica. Eu venho escrevendo de lá para cá uma epistemologia periférica, porque eu vim percebendo que o manejo da transferência é outro, que a forma de atender é outro, que o holding é cada vez mais necessário dentro de espaços de extrema atravessamentos de sofrimentos estruturais. Então, essas coisas são muito interessantes, muito interessantes. Mas olha aqui, para não perder o que eu queria falar com você. Eu fiz análise com algumas pessoas que tinham um nome muito grande. Eu fiz análise com uma analista que tinha um nome muito grande. E ela fez um juramento comigo. Você nunca vai usar meu nome para nada que você queira usar. Se alguém, em algum momento, perguntar, você fez análise com quem? Você dirá, eu fiz análise com uma psicanalista. Mas não use meu nome. Meu nome não é chave para abrir porta. E eu Uhum. aprendi isso com a minha analista, sabe? E um dia eu estava num programa de TV. Estava no programa de TV, e nesse programa de TV eu estava com os maiores, os grandes nomes da psicanálise. E eu estava ali, deslumbrado, porque era a primeira vez que eu estava ali. Acidente também, tá? Eu não fui. Minha vida sempre foi um acidente. Eu não era o convidado era ela, e ela vira para mim e diz assim: Eu não vou nesse programa, não, Jade. Você vai no meu lugar, porque o assunto é o mesmo, você domina, você vai lá. Eu? Eu falei: eu vou te indicar e dizer que você que vai no meu lugar. E foi isso que aconteceu. Só que ela era grande nome, não eu. Então eu chego lá, eu sou quem? Eu sou a porra do Jair Carioca, o maluco. E não ela que tinha um grande nome. E eu tô ali com gente que caraca, eu li esse cara ontem. Porra, terminei de ler esse livro desse outro aqui tem coisa de um mês. Então eu tava com os três ali que eu tava ali, né? Se eu morresse hoje, eu tava feliz. Quando o programa começou, eu agradeci, sabe? Ah, obrigado por estar aqui. Enfim, eu não sabia que a minha analista estava me assistindo. Aí chegou a minha sessão. Isso já tem um tempinho já. Isso já tem uns 10 anos. Chegou a minha sessão. Quando chegou na minha sessão, ela falou assim: Eu vi o programa, gostei muito do programa. Isso já tem mais um tempinho, tem uns 15 anos. Eu falei, 10, mas tem mais. Esqueço que teve a porra da pandemia no meio do caminho. Duas, né? A gente teve duas pandemias. Então ele chegou e disse assim: ela disse assim, eu vi o programa. Gostei do que você falou, gostei do programa, só não gostei de uma coisa. Eu falei, o quê? Ela, você agradeceu demais. Você viu que o fulano, o ciclano e o becrano, em nenhum momento agradeceram por estar ali? Nenhum deles disseram, bacana, Jário, você está aqui. Nenhum deles disseram nada. Sabe por quê? Porque quando fulano, ciclano e becrano estavam ali, eles estavam ali a partir daquilo que eles haviam criado, como grande nome e tal. Então, era um favor que eles estavam fazendo para a televisão. E você não, você estava ali agradecendo, agradecendo, agradecendo. Jairo, você estava sentado na mesma mesa que o sujeito A, o B e o C. Você estava como igual. Da próxima vez que você se sentar, se coloque como igual.
não abaixa a cabeça. Pronto, minha Legal. vida mudou. Em nenhum Uhum. momento você precisou usar meu nome. Então, essa coisa de, você fez análise com quem? Você fez isso com quem? Isso tudo é parte de um grande narcisismo dentro da psicanálise que Hum. tem a ver com o pacto narcísico da branquitude. Só É isso. Sabe? nojento. Fiz análise com Lacan. Isso significa dizer que ele vai te cobrar os tubos. Exato, Só exato. isso. Você Só sabe isso. que É você tremendo uma falou, bobagem. você falou uma coisa que eu achei brilhante, assim, é uma coisa que eu concordo demais. Não tem como, a depender do que a gente está escutando, sair aplicando o corte lacaniano. A gente, às vezes, vai manejar mais aquilo que é estrutural, de uma questão histórica, um certo fenômeno, aquilo que é de uma realidade daquele sujeito que vive uma vidinha desgraçada do que você querer ficar o tempo todo manejando estrutura, pensando em algo tipo assim, neurose, né? Então, não tem como toda sessão você querer fazer com que aquele teu paciente seja uma espécie de ratinho de laboratório. Ele tem uma vida, ele vive em uma realidade outra, e eu não consigo a minha escuta para alguém que é muito favorecido. Eu lembro de um rapaz que ele veio até mim, que ele estava angustiado, e escuta isso. Eu encaminhei ele. Eu Eu não, entendo você, ô eu Daiane. não consigo escutar. Ele veio para mim, Jairo, porque o navio dele de ureia estava interditado por conta da guerra da Rússia. E ele estava angustiado por conta dessas questões. E aí, à medida que ele ia falando sobre essa angústia, ele ia contando que se ele tivesse qualquer prejuízo, ele resolveria vendendo um dos terrenos que ele tinha, não sei aonde. Então, é uma escuta assim que não deu para mim. Eu falei, não tem Tive a condição, mesma, tive procure a mesma outro. experiência que você. Eu entendo você, porque eu tive a mesma experiência que você. Quando foi que eu rompi com tudo e eu tive duas experiências epifânicas, dois acidentes. Eu adorei essa palavra acidente com você o tempo todo. Dois acidentes aconteceram comigo, que modificaram totalmente a minha clínica, né? Eu atendi durante muito tempo em Campo Grande, atendi durante 15 anos em Campo Grande. Eu atendi também no Recreio durante 3 anos, a convite de um amigo que tinha um consultório no Recreio, um psiquiatra. Eu atendi em Campo Grande, no Recreio. E um dia eu entendi que não era, que eu não conseguia mais estar no Recreio. Por causa disso, de uma paciente que estava na dúvida se comprava uma bolsa Louis Vuitton ou se comprava uma Gucci. Meu E, Deus. e era um sofrimento imenso para ela, Ah, sabe? E aí ela falou assim: olha só que loucura, meu pai quer que eu viva só com R$ 10.000 de mesada. E eu aqui contando dinheiro para voltar meu para Deus. casa. Eu falei, cara, eu não aguento mais ouvir essas coisas, não aguento mais. Então eu virei pro meu amigo e falei, cara, desculpa, muito obrigado por você ter me trazido aqui. Ele me chamava de Jairinho, né? Ô, qual o problema, Jairinho? Eu falei, cara, eu não aguento. Eu não aguento essa porra desse sofrimento. Quando eu tenho gente lá na minha quebrada que tá sem comer, sem gás, sem a porra toda, eu tô vendo a pessoa sofrendo porque a mesada dela foi reduzida para 10.000. O outro que ganhou um carro, ganhou um Camaro quando completou 18 anos, mas ele não queria a porra do Camaro. Ele queria não sei o quê. Sabe? Essas loucuras todas eu ouvi no recreio. Eu não queria Camaro. Mas vai me dar Camaro. Meu pai não me ouve e tal. E eu, puta que pariu, aqui do lado de cá, sabe? Meu. Porra, joga esse Camaro na minha lixeira. Eu tô aqui pensando. Então eu entendo você, sabe? A coisa de que hoje eu vejo, né? Como o caso daqueles adolescentes que mataram o cão orelha, né? Mata o cão orelha e o pai manda pra Disney. Aliás, eu nem sei, depois tu corta essa porra aqui, que eu nem sei se a gente pode falar desse caso, Vamos sem embora. se tá bravo. Manda pra Disney, vai pra Nova York. Então, eu não consigo lidar com isso. E eu até parabenizo quem consegue escutar. Eu lembro que na época eu encaminhei meus pacientes todos para uma amiga minha que morava no Recreio, né? Que eu sacaneava ela, que eu dizia assim, cara, eu te parabenizo,
por você conseguir ouvir essa galera. Ela ria, ela disse assim, ai, Jairo, eu moro caro, vivo caro e como caro. Então eu também vou cobrar caro desse pessoal. Eu falei, então, eu não moro caro, porque eu sou de Baixada Fluminense, nem vivo caro e nem como Aham. caro. Então, não sou obrigado a ouvir essas coisas. Eu entendo você. É um Uhum. sofrimento, eu não deslegitimo, né? Eu acho que você também está nessa pegada. A Sim. gente não deslegitima esse sofrimento. Só que é um sofrimento que, para mim, não faz o menor sentido. Uhum. Eu não deslegitimo quem está sofrendo, se quer a Goods ou se quer lá a outra bolsa. Eu não deslegitimo esse sofrimento. Mas, cara, eu não estou nessa bolha, Uhum. sabe? Então, eu acho que quem tem que ouvir isso é quem está nessa bolha. Eu não estou nessa bolha. Eu nem Sim. sei qual a diferença de uma Goods para qualquer outra bolsa. Eu nem sei, Uhum. entende? Eu não tô nessa vibe. Eu não desvalorizo esse sofrimento. Mas é isso. Da mesma forma como a gente, isso é sensacional. Porque da mesma forma como a gente tem dificuldade de ter essa escuta, eu fico imaginando essa minha amiga, que eu indiquei esses meus pacientes, que escuta isso com uma maior tranquilidade, porque ela conhece Nova York, porque ela faz compra, porra, na Times Square, sabe? Como ela ouviria a galera que eu escuto, que é a É, galera da quebrada. exato. Entende? E Eu aí acho. veio o outro acidente. Teve a pandemia, eu atendi Campo Grande durante 15 anos. Por que que eu não atendo mais? Por causa de um segundo acidente que acontece comigo. Pandemia acabou, eu retorno pro meu consultório, chego no consultório, tem um morador de rua deitado na minha calçada, na onde estava lá. Aí eu chego e peço licença para ele para poder abrir a porta. Ele olha e fala assim: sai é o quê? Eu falei: é um consultório de psicanálise. O que é psicanálise? Psicanálise é terapia. Ele, porra, tinha maior vontade de fazer isso. E eu falei com ele, né, ali, tinha chegado mais. Eu falei: cara, então entra, vamos fazer terapia. Aí ele para assim na porta, ele estava Adorei. com um carrinho de compra, com os cachorros dele ali deitados. Aí ele para, ele olha assim pro meu consultório assim, olha e fala assim: porra, doutor, como é que eu vou fazer terapia se eu tô fedendo e tô com fome? E aí pega o carrinho dele assim e vai embora. E foi uma desgraça, porque ele foi embora e eu fiquei com aquela merda na minha cabeça. Como é que eu vou fazer terapia se eu tô fedendo, se eu tô com fome? Foi ali que eu entendi que tinha acabado o meu prazo naquele lugar. Eu fecho o meu consultório e abro um projeto onde as pessoas, voltado para a população de rua, eu abri um projeto chamado Projeto Cressol, que era um projeto voltado para a população de rua, onde a gente ofertava atendimento clínico gratuito, café da manhã e um lugar para tomar banho, para que ninguém mais pudesse estar fedendo nem com fome para ser atendido. Hum. Nossa, Jairo, você é um ser humano necessário. É outro acidente. Hoje o meu projeto está dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A gente chamou o projeto, a gente renomeou o projeto de Dispositivo de Escuta Periférica Chica Manicongo, homenageando a primeira travesti na história do Brasil, né, que é a Chica Manicongo, inclusive uma travesti preta. E a gente atende gratuitamente pessoas trans, LGBTs e a população negra dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Uhum. Porque também é outro acidente. Eu torço para que a vida lhe traga mais acidentes, Jairo. Então, eu guardava meu dinheiro no Banco do Brasil. Acabava lá meus consultórios, meus atendimentos. Eu não ia com dinheiro para casa dentro do bolso. Então, eu ia para o Banco do Brasil, que ficava numa rua em frente ao meu consultório. Um pouquinho antes, assim, uma avenida. E eu reparei que aquela avenida era escura. Essas coisas da gente não ter a expertise da vida, né? Era uma rua com os postes tudo apagados. Eu falei, pô, esses postes tudo apagados. Sem entender que aquilo era proposital, porque ali era a rua onde as travestis faziam ponto à noite. E eu Uhum. sempre à noite levando ali, vendo aquelas mulheres muito bonitas, muito produzidas ali, sem entender nada, né? Os carros passando e tal. E um dia uma delas me interpelou. Ah, mas você sempre, né? Todo dia você está nesse mesmo horário, o que é que você faz? Eu falei, então, eu sou psicanalista. Ah, o que que é isso? Eu falei, ah, psicanalista é isso, tal, tal. Ai, tem uma vontade de fazer. Olha a minha inocência, né? Tem uma vontade de fazer terapia. Eu falei, então, vem para a clínica. Eu falei, inocência, e fui embora. Passei, dei meu contato para ela, passei e tal. Depois, um tempo depois, ela entra em contato comigo para dizer, então, eu sou travesti. Para mim eram, né, profissionais do sexo. Não tinha reparado que eram travesti, essas coisas todas. Para mim eram profissionais de sexo. E ela falou assim, então, eu sou travesti. Eu falei, tá, mas o que que isso quer dizer? Ela falou assim, quer dizer que durante o dia a gente não pode andar na rua. E Uhum. à noite eu estou trabalhando.
Então, Uhum. eu entendi ali o recado, sabe? Eu atendi ela por quase 2 anos no local onde ela trabalhava. Eu dizia assim: você pode me dar 40 minutos do seu tempo? Aqui pode. E eu atendi ali na calçada. Durante quase 2 anos eu fazia Ah, terapia daquela menina na calçada. Hoje eu tenho o privilégio dela ser uma das pessoas que são psicanalistas no nosso coletivo. que sensacional. Eu acho que esse é o grande ponto. Hoje, né? Só para eu concluir essa história, eu me lembro até hoje, no dia que ela me ligou e disse assim: Jairo, hoje é a primeira vez em 5 anos que eu não precisei fazer programa para sobreviver. Hoje eu sou psicanalista. Uhum. Eu Você acho tem que noção de você ouvir isso? tenho, porque Sensacional. isso é a grande diferença de o que que você escuta, qual é o lugar que você está inserido, olha a diferença, olha o que você capta, né, de vida, de realidade, do que você escutar alguém que foi Eu me emociono com isso, de sabe? qual Quando eu falo bolsa isso para você, eu me compra. emociono, porque hoje nós somos a única escola psicanalítica do Brasil que tem na coordenação de pesquisa e produção uma mulher trans. Sensacional isso, A gente muito tem. bacana. Somos a única escola que tem uma mulher trans e um homem negro, que sou eu. E é claro que Isso. isso gera incômodo, né? A minha escola acabou de ser expulsa do movimento articulação. Isso gera incômodo. Vai ser o quê? Aliás, apaga isso aí para não dar processo. Só que Gera assim, ó, incômodo. isso gera incômodo, mas olha todo o benefício que você pega disso também, né? Olha quantas pessoas que estão podendo usufruir disso. Pô, isso é genial. Isso é muito Eu tenho legal. começado a escrever sobre isso, sabe? Sobre essas experiências nas margens. E aí, quando a gente fala de uma psicanálise periférica, as pessoas elas têm medo, dentro das escolas psicanalíticas, né? De que a gente esteja inventando alguma coisa. Daí eu falo, gente, olha só, eu tô pensando uma psicanálise na periferia, na margem, dizendo que o sujeito da burguesia não possa acessar essa outra psicanálise. O que eu estou dizendo, Nayara, é que essa psicanálise não serve para nós, porque ela Uhum. nunca serviu para mim, sabe? Durante muito tempo dentro da psicanálise eu tive que ser branco, eu tive que fingir. Eu me lembro de uma vez uma amiga que a gente estava numa conversa com os psicanalistas e, porra, eu fiquei na merda. Eu falei isso com a minha analista. Eu falei, eu fiquei na merda. Foi porque, caralho, todo mundo tinha ido para Paris, só eu que nunca tinha ido para Paris. Aliás, até hoje eu nunca fui para Paris. Eu também não. Todo mundo naquela porra tinha ido para Paris. Inclusive, eles estavam discutindo o jantar deles em Paris. E eu virei para minha amiga e falei assim: faz cara de caneca e finge que a gente foi para Paris também. Então eu estava numa escola que todo mundo daquela escola tinha ido para Paris. Uhum. Eu tô aqui, porra, que eu tô fazendo aqui? Eu, que não faço compra na Times Square, faço compra aqui eu fui fazer compra feliz pra caramba ali naquela rua de São Paulo, que eu nem me lembro o nome agora. Eu me lembro que eu No fui em 5 São de Paulo. março ali? É, 15 de março. Eu fui uma vez com a minha esposa na 15 de março, fiquei feliz pra caramba. Ah, vamos na 15 de março, compra o que você quiser. Olha aí, achando que eu tava abafando, dentro de um lugar da galera que ia fazer compra na Times Square. Eu nunca fui para Paris. Eu nunca fui para fora do Brasil. Eu nunca fui para a Europa. Mas eu estava numa escola em que todo mundo tinha essa experiência de Europa. Gente que ia pelo menos 2 vezes para a Europa. Uhum. Então eu comecei a me perguntar o que eu estou fazendo aqui. O que essa escola tem para me oferecer? Nada. Nada. Então hoje eu penso assim, eu quero uma psicanálise que sirva para mim, para o Jairo de 20 anos atrás. Uhum. Porque hoje as experiências que eu tenho nos lugares que eu passo, eu tive recentemente Presidente Prudente, na Escola no Oeste, numa palestra para quase 700 alunos presentes de psicologia. Sensacional, uma coisa sensacional. E a coisa Uhum. que mais me chamou a atenção, as pessoas dizendo: porra, essa psicanálise aí eu quero. Mas era todo mundo de TCC. E eles diziam isso. A gente é de TCC porque todos os psicanalistas que vieram aqui traziam uma psicanálise que a gente olha e fala: porra, essa psicanálise eu não quero. Eu não Inacessível. quero. Não Eu não dá. quero. Então, eu hoje falo isso, sabe? Uma psicanálise a brasileira, uma psicanálise que fala de Brasil, gente, 56% do Brasil é negro. 60% do povo brasileiro vive com um salário mínimo.
sim. Entende? Eu quero uma psicanálise em que esses 56% estejam inseridos, em que esses 60% possam pagar essa terapia. É isso que eu quero. Então eu busco hoje resgatar o Jário de 20 anos atrás. É isso que eu tento fazer, E, sabe? e- Porque eu tive todos os motivos para uhum, desistir da psicanálise. sim. O azar da psicanálise é que eu nasci nordestino. E você olhando todo esse percurso, qual foi o caso que mais marcou você? Olha, amiga, é, essa questão é uma questão muito interessante, porque são várias, né? São várias as questões. É, olha, são várias as questões em relação a isso, sabe? Qual dos casos que me marcou mais? Uhum, Um dos casos que marcou bastante, um deles, é o que eu acabei de escrever agora e publiquei como artigo na revista Tempo Psicanalítico, que eu dei o nome do artigo O Homem do Café. Quem quiser procurar, é só dar um Google aí, legal. botar O Homem do Café, revista Tempo Psicanalítica da Sociedade Psicanalítica Iraci Doyle, que é um sujeito que eu vou atender nessa condição de população de rua, é um sujeito que eu vou atender, sabe? E era um sujeito que via sempre dentro desse espaço, que era um espaço. Eu fui coordenador do CARE, do Centro de Acolhimento Regional de álcool e outras drogas, que era o CAPS, né? Eu fui coordenador durante 8 anos desse espaço. E era um cara que a galera ali dizia que ele não aderia ao projeto. Ele só ia para tomar café. Ele ia lá, tomava café e ia embora. E o pessoal dizia, ele não adere ao projeto, não adere ao projeto. E um dia ele chegou para tomar café e eu falei com ele, cara, vem tomar café comigo. E eu tirei ele daquele espaço e fui na padaria. E ele ficou assim, boquiaberto, levei na padaria, falei, o que você quer? Ah, quero pão na chapa e tal. Pedi um pão na chapa, sentou e quando chegou o café, chegou o pão na chapa, o cara não conseguiu comer. Ele desabou em choro e falou assim, a última vez que eu sentei para tomar café, eu era adolescente e fui com meu pai. Aí eu não consigo falar disso sem me emocionar. Eu era Uhum, adolescente e fui com meu pai. E aí ele vira para mim e fala, seu Jair, eu matei meu pai. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Como assim, matou seu pai e tal? E aí ele conta a história dele, então, de que ele tinha numa noite lá de adolescente, brigado com o pai dele, aquela coisa toda e tal, e saiu com os amigos e tal, e quando ele chega, o pai dele tinha tido um infarto e morreu. E ele coloca aquilo na conta dele, na sabe? Eu conta matei dele. meu pai. E eu matei meu pai. E ele fala, desde então, eu nunca mais parei de usar droga. Uhum, E aí, aquela cena ali de tomar café, já não era uma cena de tomar café, já tinha virado psicanálise. O sim. café virou psicanálise. E aí, nesse artigo, eu falo sobre isso, sabe? Eu comecei a pensar a questão da transferência, dos espaços, dessas coisas todas, que ela bagunçou a minha cabeça. Então, eu comecei a pensar de como os próprios profissionais daquele espaço diziam: ele não quer nada com esse lugar. Não é que ele não queria, é que o espaço não capturava. Uhum, Que transferência é essa que se diz existir que é incapaz de capturar o corpo negro? Os psicanalistas são ótimos em dizer, ai, a psicanálise da transferência, mas que porra de transferência é essa? Que só acontece com gente branca, elitista e com muita grana. uhum, Que transferência é essa? Que não acontece com corpos negros, que não acontece com corpos subalternizados, corpos trans. Não acontece, sabe? Que deseja isso. Então eu comecei a pensar sobre isso. E esse homem do café, então, volta mais algumas vezes, a gente começa a estabelecer ali um tratamento, a coisa toda, sabe? E o tempo ele desaparece. Muitos anos depois, eu nem sei como, eu revejo e ele vira para mim e diz assim: só não se lembra de mim, não? Eu falei: não, não lembro, não. Muita gente, né? Eu falei: não, não lembro, não. Ele falou: só aquele cara que o senhor levou para tomar café. Isso já tinha passado anos, sabe? Eu sou aquele cara que o senhor levou para tomar café. Eu, Aí ele contou, tá, lembro sim. Ele, então, seu Jair, eu restituí minha vida, né? O projeto de empregabilidade, que era um projeto, conseguiu um emprego para mim. Com o passar do tempo, eu fui fazer psicologia e hoje eu sou psicanalista e trabalho no CAPS. Puta que pariu, né, Jairo? É sobre isso, entendeu? Eu preciso Uhum.
Falar desse lugar sem me emocionar. É sobre isso. Sim, eu acho que isso fica escancarado, aquela palavra que você utilizou antes, de que isso é artesanal. Isso é artesanal. Não é sobre você sair fazendo Jairo por aí, saindo fazendo Não. Nayara por aí. Não é. Quando Lacan diz, coloca alguma coisa nisso, que é seu, entendeu? Uma coisa que é Uhum. sua. E aí você vê alguém que, sabe? E como esse, eu tenho outros casos que eu vou contando. Então, assim, são casos muito interessantes da questão de uma psicanálise que começa a falar de um lugar onde o fracasso sai desse lugar individual, sabe? Onde a dor do sujeito não é fracasso individual, mas é uma dor que tem história, território, raça, classe, Sim. gênero, violência social, é tudo isso. Quando o homem do café, que eu digo assim, quando ele começa a entender dentro da clínica, que não tinha nada a ver dele com o pai, não tinha nada a ver com nada daquilo, tinha a ver com um pai que também chegava embriagado, a droga como elemento ali daquilo que vai dizer o Winnicott, né? Um elemento de transição, entendeu? A droga como elemento de transição, transicional. Então, não era drogar porque naquilo tinha prazer, era drogar para ter uma relação de gozo que esconde alguma outra coisa. Então, é uma loucura. Quando você começa e o cara diz assim, porra, então não sou eu, então a culpa não é minha, sabe? O sujeito vai aparecendo. Uhum. Aí você encontra anos depois, o sujeito diz assim: eu estou trabalhando no CAPS. Ou seja, eu estou repetindo o que você fez com outras pessoas. É isso, Nayara. É isso. Eu acho que essa coisa de ficar dentro de um modelo, né? Ah, ele não está aderindo ao tratamento, mas vamos ver qual é o tratamento que se adequa a ele. Ai, é muita dificuldade, sabe? Muito difícil, muito. O E, significante é o que o significado significa para outro e... significante. Ai, isso me cansa. que ódio! Isso me cansa. Aham. Sim, esses jargões, eles são exaustivos, muito É exaustivos. bonito o Lacan falando, pô. É, procura isso no dia a dia. Procura isso no dia a dia, entendeu? Então eu acho sensacional. Eu tenho outro caso também que eu também escrevi, que eu estou escrevendo sobre isso, de uma menina que chega e diz, você é um desses psicólogos que manda eu perdoar o meu estuprador, não, né? Um adolescente, 16 e poucos anos. Eu falei, não, senta aí, que história é essa? E ela vem falando dos psicólogos que ela via, estado e tal, que dizia, não, você tem que liberar perdão e tal. Eu falei, garota, eu não trabalho com pedagogia do perdão, não. Então, Pedagogia do afeto não é comigo, não. E aí, né? E hoje é uma companheira que está comigo, que trabalha inclusive como psicóloga. Ela não é psicanalista, ela escolheu ser behaviorista, né? aham, Olha que interessante. Escolheu ser behaviorista e que trabalha, sabe onde? hum, Trabalha na DEAN com violência doméstica. uhum. Cara, não adianta a gente fugir. Psicóloga. Tem alguma coisa nossa e que a gente faz isso virar causa e a gente reproduz e a gente vai encontrar uma resposta e vai tentar elaborar e a gente Eu vai. chamo isso de organização do ódio, Nayara. Eu escrevi um livro sobre isso. Eu escrevi um livro, meu livro é O Eu Rasurado, está na Amazon. Uma das páginas, um dos capítulos do meu livro é sobre o ódio organizado. Eu tenho entendido que na clínica periférica o que eu recebo é gente atravessada por muito ódio. Muito ódio. Ódio ao sistema, ódio à estrutura. Então, eu comecei a pensar o que fazer com esse ódio. Uma clínica burguesa pacifica o ódio. Mas não dá para pacificar o ódio na periferia. Você não pega um trem lotado às 4 horas da manhã porque você está apaixonado pela vida. Você pega essa porra com ódio, entendeu? Com ódio, é com ódio que você vai entrar, é com ódio que você vai empurrar o pessoal, é com ódio que você vai conseguir a vaga. E eu fiquei pensando nisso, sabe? Como validar esse afeto dentro de uma estrutura clínica?
E eu vim trabalhando isso. Não, não se domestica o ódio. Você, na verdade, organiza o ódio. E o ódio organizado vira isso. Ódio organizado, o sujeito vai se tornar ativista. É uma das minhas frases que eu digo assim: se o inconsciente é político, como diz o Lacan, o desejo tem que ser ativista. Uhum. Isso que você está fazendo é um desejo ativista, Sim, sabe? Trazer gente para falar, você jogar no podcast, tudo isso é ter ódio a esse claro. espaço burguês organizado. Eu sou É uma movida forma por de ódio. desorganizar o espaço. É isso. Aham. Eu achei E por isso, excelente. gente, vocês que leem Freud, Lacan e Winnicott, aprendam. Melanie Klein, todos esses. A coisa que eles mais desejavam é que vocês desobedeçam a eles. Porque a psicanálise é isso. Foi Freud desobedecendo a medicina do seu tempo que Foi. nasceu a psicanálise. Foi Melanie Uhum. Klein desobedecendo a escrita do Freud que surgiu a clínica kleiniana. Nas controvérsias, inclusive tem um livro, As Controvérsias Kleinianas, desobediência. Foi o Winnicott desobedecendo Melanie Klein que nasceu a clínica winnicottiana. Foi Lacan desobedecendo a IPA que nasceu a clínica Sim. lacaniana. Então, o que Uhum. a psicanálise deseja de nós é desobediência. Uhum. Jairo, Desobedeça, né? é... Jairo, eu achei sensacional o papo de hoje. Achei muito bom. Achei isso vai tocar aqueles que eles vão escutar isso. Esse outro lado, né? Eu digo que eu acertei em cheio quando eu convidei você. Ah, obrigado, amigo. Obrigado. Imagina. E aí, para a gente encerrar, qual é o recado que você deixaria aos analistas? Então, escute menos o próprio prestígio e mais o mundo que sangra diante de vocês. Só Uhum. isso. Se Com muitas fizer isso, tá aspas, bom. só isso. Só isso. Escute menos o prestígio e escute mais o mundo que sangra, né? Ah, e desobedeçam. Tenham a coragem de desobedecer. Uhum. É isso. Eu quero terminar com a frase do Belchior, né? Quando ele fala: sempre desobedecer, nunca reverenciar. Sei, eu acho que é um ótimo encerramento, assim. E Obrigado, amiga. Muito obrigado é, pelo convite. Quero agradecer a você e imagina. agradecer a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. É a gente que fica agradecido, Jairo, porque a sua história de vida, a sua experiência, ela serve de inspiração e para que cada um que possa escutar possa ter a condição de se refazer, né? E você escutar exatamente isso, né? Essa vida que sangra porque é ali onde o nosso país pulsa e é o mesmo lugar onde algumas pessoas do nosso país tentam fingir que isso não existe, né? Então, acho que esse trabalho que você faz é extremamente bonito, dificílimo, e eu te disse isso antes, que a tua existência ela é necessária. Continue vivo, Jairo, por muito tempo. Obrigado. Obrigado. Como diz a Mafalda, né? Justamente como ser eu. Então é isso. É, Obrigado, amiga. Muito. imagina. Um beijo, Já espero quero deixar meu encontrar. convite também, o convite da minha escola, Hum. para que você esteja conosco, viu? Bora, a gente pode conversar com toda certeza. Isso daí. Posso botar o site aqui da escola, falar? Coloca, fala sim. Escutaperiférica.org. Periférica com PH. Conheça o nosso trabalho. Se você quiser mandar o link, se tu Eu mando tiver para o você link, depois o alguma link. coisa, na hora que eu for colocar aqui o vídeo, eu deixo lá o link Tá. disso e o link do artigo que você escreveu sobre o café. Beleza. Me manda lá que a Vou gente ter divulga. os dois links, o do café e aquele que eu falei do conceito de equidade, que também foi publicado pela revista Perfeito, Trier, pela perfeito, Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. perfeito. Me manda lá que na hora que eu for fazer lá o vídeo, eu coloco isso. Tá Tá bom? bom, amigo. Jair, um grande beijo, um abraço. Espero encontrar você por aí. Beijo do gordo, Beijo do gordo. como dizia Jô Soares. Isso. Tchauzinho, boa Tchauzinho, noite. querido. Boa noite. Tchau, tchau.